Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre movimentos vegetais, precisamente os mais conhecidos como nastismos e tactismos, ok? Além desses dois, também existem os tropismos, que são movimentos orientados por agentes estimulantes e que ocorrem basicamente com a presença do hormônio AIA, que é o principal hormônio conhecido do grupo das auxinas. Nesse caso, os nastismos e os tactismos, eles acontecem independentes de vários hormônios, inclusive o AIA. O AIA pode influenciar, giberelinas também podem influenciar esses movimentos, enfim, temos várias combinações de hormônios que podem participar desses movimentos. Então a gente não vai se apegar muito nisso. Na verdade, o que importa para hoje é a gente conhecer o movimento e as diferenças desses dois movimentos para os tropismos que são mais famosos e que ocorrem mais normalmente. Então, começando aqui com os nastismos, como eu escrevi aqui na lousa, são movimentos não orientados, isso aqui é muito importante que se entenda, essa é a diferença básica do nastismo para o tropismo, Então são movimentos não orientados que ocorrem em resposta a algum estímulo ambiental. Ou seja, o estímulo existe, o fator, o agente excitante ambiental, ele existe, só que não é ele que orienta o movimento. Na verdade, o movimento acontece aleatoriamente para qualquer sentido. Eu coloquei aqui um exemplo muito famoso, que acho que todos nós conhecemos, que é a abertura e o fechamento das flores. Como a gente vê uma flor desabrochando, você percebe que as pétalas desabrocham todas em direção à base da corola, a base ali da pétala mesmo. Então, no caso, essa abertura e esse fechamento pode acontecer por causa da luz. Um exemplo bem famoso é a dama da noite, que se abre à noite e fecha de dia. Então, nesse caso, a luz interferente, então chamamos de fotonastismo. Portanto, a luz é o agente, mas ela não orienta. A flor simplesmente abre, sempre na mesma direção, não se curvando para nenhum lado, não existe orientação. Só existe, de fato, o estímulo. Também poderia citar aqui, só para mostrar outro exemplo, não escrevi, mas conhecido também, que é a planta carnívora. A planta carnívora ela se move sempre no mesmo sentido, que é fechando as suas folhas para prender um animal. Um animal que manteve um contato lá dentro dessa planta, planta carnívora, e, portanto, o contato do inseto é o agente excitante. Só que as folhas sempre se movem no mesmo sentido, sempre se fecham no mesmo sentido, é totalmente aleatório, não existe orientação. Esse caso seria chamado de tigmonastismo, ou nastismo dado pelo contato, ok? Muito bem, e o próximo caso aqui, o tactismo, nesse caso a gente está falando de movimentos de deslocamento, não tem nada a ver agora com crescimento, com movimentos específicos, nesse caso estamos falando de deslocar, realmente sair de um ponto e ir para outro. Então fica óbvio que isso não pode estar ligado a uma planta em si, um organismo vegetal inteiro, porque sabemos que plantas não se deslocam de um ponto para outro, plantas estão presas naquele solo, naquela região. Então fiquem atentos que o tactismo ele vai sempre ser aplicado apenas a organismos unicelulares, células únicas, isoladas, muitas vezes estruturas celulares, mas mais precisamente realmente só se aplica a seres unicelulares. E os meus dois exemplos aqui, fiz questão de colocar o movimento de algas unicelulares em direção à luz. Por exemplo, testes e experimentos já feitos em laboratórios mostraram que diatomáceas, aquelas algas unicelulares, elas colocadas em um meio de cultura, quando você acende um foco luminoso de um lado, essas algas todas se movimentam em direção à luz. Elas se deslocam, portanto, em direção à luz. Isso é um caso de tactismo estimulado pela luz, chamado então de fototactismo. Um outro exemplo, muito famoso também, o movimento do anterozoide, que é o gameta masculino das briófitas e das pteridófitas, em direção à oosfera, gameta feminino dessas plantas. O anterozoide, então, ele se move, ele nada, nada pela água ali, pela água do ambiente, ele vai nadando em direção à oosfera, atraído, seguindo, na verdade, um rastro químico, O arquegônio, que é o órgão sexual feminino da plantinha, solta substâncias químicas na água e o anterozoide vai se dirigindo através desse rastro hormonal. E como um hormônio, essa substância é uma substância química, então chamamos esse caso de quimiotactismo, o deslocamento estimulado por substância química.
Por hoje é só então, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.